Ancelotti se aproxima ainda mais da seleção brasileira após a derrota do Real para o Barcelona. Ao que tudo indica, vai ser mesmo o Carlo Ancelotti. O que você pensa sobre isso? A hora que o Ancelotti falar, esses caras vão ouvir. Fica aí até o final do vídeo para você acompanhar isso tudo, mas antes se inscreva aqui embaixo no canal e deixa o like, valeu? Carlo Ancelotti pode ser demitido a qualquer momento do Real após o Barcelona vencer o rival e deixar a distância na tabela do Campeonato Espanhol ainda maior, aumentando, claro, a chance do italiano assumir a seleção brasileira. Você falou do Rafinha, que é um jogador muito importante, do outro lado tem o Vinícius Júnior também, e a gente está no momento de escolha do treinador da seleção brasileira, ao que tudo indica, vai ser mesmo o Carlo Ancelotti. O que você pensa sobre isso? Olha, se você me fizesse essa pergunta há uns 5 meses, eu teria dito para você que eu gostaria que fosse um brasileiro, que eu entenderia, entendia naquela época lá que um estrangeiro talvez não seria muito importante. Mas hoje eu afirmo que cabe realmente um estrangeiro. O meu preferido seria o Guardiola, mas como é praticamente impossível, essa vinda do Ancelotti com certeza vai trazer, primeiro, bons fluidos para o Brasil, né, para a seleção brasileira. Eu, como presidente da CBF, daria a chance ao Renato Gaúcho, estou sendo assim, bem sincero como eu sempre fui, até porque no processo é diferente. Mas, já que não é o Renato Gaúcho do Brasil e não é o Guardiola estrangeiro, o Ancelotti, pela história que ele tem, onde ele passou, pela pessoa que ele é, que o Vini já me falou, o Rodrigo já me falou, o próprio André, que eu tive com ele no último encontro, é um cara de muito bom trato, gosta de brasileiro, um treinador que gosta de trabalhar muita parte técnica. Eu torço por ele, espero que realmente, já que está quase próximo, que aconteça, e eu tenho certeza que ele vai fazer uma reviravolta no nosso futebol, porque a gente realmente está precisando. Também com os brasileiros, hoje no Real Madrid e outros também que ele já trabalhou. E o mais importante é que praticamente todos os brasileiros que trabalharam com ele, eu tenho ouvido assim, já que existe essa possibilidade real dele, todo mundo fala bem dele, bem que eu tô falando no sentido de, ele gosta de brasileiro, ele gosta de jogar um futebol como a seleção brasileira precisa jogar, futebol agressivo, um futebol para frente, é claro, sempre bem resguardado com as pessoas com os jogadores que tem que fazer cada um a sua parte. E é vencedor, né, cara? Talvez o maior hoje, na atualidade, o maior vencedor, treinador vencedor que nós temos no futebol mundial. Tem o seu peso. Eu tenho certeza absoluta que ele conhece bem o futebol brasileiro. Vai ter essa... pouco tempo, na verdade, 1 ano, né? A gente tá falando de 1 ano. 1 ano. Um ano, vamos dizer aí 1 ano, para chegar e mudar esse momento que está vivendo o futebol brasileiro. Mas ele é um cara que eu acredito e posso afirmar que tem essa capacidade. Primeiro, eu vejo o Vinícius como um dos grandes jogadores também do futebol brasileiro, mundial, né? E claro, assim, posso botar com o mesmo nível do Rafinha, um jogador que a gente espera muito que na seleção ele consiga render o que ele vem rendendo no Real Madrid. Não nesses últimos jogos, realmente não tem feito grande papel, mas o Rafinha, o Vini, na minha opinião, é um dos grandes jogadores que nós temos no futebol mundial. É um jogador que representa o Brasil muito bem, sua forma de jogar, um cara objetivo, joga pra frente, gosta de fazer gol, não é aquele cara que fica travando o jogo, cai, fica pedindo pro juiz, enfim. Tem uma característica muito positiva, jogando, objetivo, e não tem feito bons jogos com a camisa da seleção brasileira. Eu até ouvi mesmo ele falando, ele admite isso, mas é um cara que eu confio e tenho esperança. E, por exemplo, se tratando de um jogo amanhã, Barcelona e Real Madrid, eu tenho certeza absoluta que os defensores e os torcedores do Barcelona estão dizendo que ele já terminando o jogo, ele já vai, né, ele treina no Brasil nos próximos 2 jogos, que por sinal, que você deu essa informação, eu queria que você falasse na Rádio Bandeirantes, no Esporte
um debate que o Capelano está de férias e você deu essa informação. Eu quero que você fale tudo, Quesada, que você foi o primeiro. O Edinaldo é um dos A verdade, desculpa, foi o André Rizek. Se tem alguém que foi criticado e que as pessoas têm uma dor de cotovelo do André Rizek, hein? Pô, tem muita gente que odeia o rapaz aí. Eu adoro. Ele é a esposa, diga-se de passagem. O André Rizek foi o primeiro cara a dizer que o Ancelotti estava vindo para a seleção brasileira. Aí depois deu aquela coisa toda e foi o André Rizek aí do fechamento, diga-se de passagem, e você na Rádio Bandeirantes agora. As fontes do André são boas e são boas como as minhas são, então a gente estava falando desde o início, né? Quase foi o treinador ali na virada de 23, 24, mas o Edinaldo sai da CBF e o negócio não acontece, e agora está próximo de ser anunciado oficialmente. O Champions, velho. 5. Não, o cara é um monstro. Eu vou falar uma coisa monstro. pra vocês, o que eu penso, e depois vocês falam o que vocês quiserem. Ou ele leva o Brasil pra disputar o título, ou cai na primeira fase. Pode ser. Sabe, é uma loucura que eu tô dizendo. Ou é o Hexa ou é o fracasso retumbante. Ou é o Hexa ou é o fracasso retumbante. Cai Ou na é o fracasso, hein? Aí que vem o fracasso. Ele só treinou fenômeno, hein? O problema agora é saber se ele vai fazer aquilo que a gente espera que ele faça, que é convocar os melhores. Essa é a realidade. Quem tem número, olhar pro futebol brasileiro. E vou dizer uma coisa, esse moleque que tá aí, o Hendrick, com ele lá, o Hendrick, o que eu sei, hein? Que eu tenho amigos lá, hein? No Real Madrid, hein? Que é muito perninha, viu? Lá não é... vai devagar, viu? Porque já... Cuidado aí, Hendrick. Você não ser emprestado, hein? Diga-se de passagem. O que mais, Souza? Agora é um cara que conhece bem o futebol brasileiro, conhece É o jogador fã do Bob brasileiro. Shelton. Não sabe nem quem é o Bob Shelton. Conhece jogadores brasileiros, agora precisa ver se vai... Tem que esperar para ver quem ele vai convocar, entendeu? Se for convocar o mais do mesmo, a gente vai continuar sofrendo. Rapidinho, que eu tenho que fazer o merchan. Vocês não acham? Ele não vai convocar jogador brasileiro, Claro cara. que Ele não conhece Não ninguém. conhece ninguém aqui, Não, pô. aqui não. Não é verdade, Veloso? Não, que não. Esquece. É Só se ele Vini, perguntar, né? Rodrigo. Vini, Rodrigo vai ser convocado. Rafinha, eu acho que o Hendrick vai ter Não, chance. Vai ter chance. Vai. Só se ele trazer uns guru, né? Cara, ó, jogador brasileiro. Ô, Neto, ele vai ter que ouvir O quê? Craque Neto. O Ancelotti, ele tem diálogo com todos esses caras. A hora que o Ancelotti falar, esses caras vão ouvir. Na hora que fechar a rodinha e o Ancelotti encostar, eles vão abrir a rodinha pro Ancelotti entrar, querido. É muito diferente. É outro patamar de conversa ali. Aí falar do técnico brasileiro, sim, um técnico estrangeiro, se for um técnico estrangeiro, eu também acho que tem que ser top, tem que ser Ancelotti, Guardiola, a gente tá falando dos grandes. É a seleção brasileira. Mas a gente tem que assumir também que a gente precisa de um cara ali que tenha como cobrar esses caras, que tenha um diálogo com eles, que consiga puxar a orelha deles e que tenha peito pra tirar se não tá jogando bem. E de chegar na coletiva e falar, fulano não jogou nada. O Ancelotti é diferente, querido. O Ancelotti queima o Hendrick. Ele queima quem ele quiser na coletiva. Então a gente tem que levar isso em consideração. Talvez a gente precise de um técnico gringo, porque os nossos jogadores estão cada vez mais gringos, ganham cada vez mais coisa, e precisa de um cara que tenha o mesmo diálogo que eles, pô. Você preferia um técnico estrangeiro, continuasse com um técnico brasileiro, você teria um nome. O que você pensa disso? Eu acho que tinha que ser um treinador brasileiro. Lógico, se vem um Ancelotti, perfeito, mas... É um grande nome. Grande nome. Faltam 2 jogos da eliminatória. O que ele conhece do jogador brasileiro, apesar que muitos jogam na Europa, mas não é a cultura brasileira, o que ele conhece. Quando ele vir para a seleção, a cobrança, a insistência, e no momento que está nessa confusão, ele vai ficar meio perdido, né? Porque ele não sabe com quem falar, com quem orientar, o que fazer. Eu acho um treinador brasileiro que conhece o mercado, levar mais 4, 5 jogadores campeões do mundo para respaldar o treinador, não deixar o treinador sozinho. A parte política da CBF tem que ficar afastada e deixar quem é do futebol comandar o futebol. Olha que ele falou uma coisa diferente. A gente está aqui discutindo o nome de técnico. Você acha que deveria ter uma espécie de uma comissão? Um técnico, mas que fosse acompanhado por 2 ou 3? O que a Argentina. A Argentina fez isso, a Itália fez isso, a Alemanha fez isso, um monte. Porque o treinador... Você teve 2 vezes... São ótimos treinadores. Ancelotti, excelente treinador, para mim, é o grande nome do futebol mundial. Jorge Jesus, bom treinador, mas veio ganhar no Flamengo, aqui no Brasil. Abel veio ganhar no Palmeiras, aqui no Brasil. Cara, o momento é o seguinte, a instabilidade é muito grande. Tem que pegar um treinador brasileiro, e para meu nome é o Renato, porque ele tem a essência do futebol brasileiro.
Ele tem a coisa que vai criar uma empatia, que é o que mais precisa hoje. Não é o que o Casa falou. O problema não é o técnico. É criar uma empatia da seleção brasileira com a população, passar a ter credibilidade, passar um técnico que massa a mensagem, aquela que o torcedor quer ouvir, aquela que o torcedor vai se identificar. Então, ao meu ver aqui é o seguinte, tem que tomar a decisão seguinte, quem vai ser o treinador? Vai ser o Renato Gaúcho, ponto. Quem vai vir com você, ponto. Acabou o problema. Agora, a parte política, vocês que resolvem. Precisa já passar um lápis nisso aí, uma borracha nisso aí o mais rápido possível. Nós estamos aproximando de um jogo difícil contra o Equador. Muito. Não tá lá dentro já, tá tudo muito igual, tá certo? Então, não vejo o seguinte, para mim, um treinador brasileiro, Renato Gaúcho, é o meu nome, não sei se é o de vocês, é o meu nome, e resolve o problema para criar... Então é isso, pessoal. Deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou do vídeo. Lembre também de se inscrever no canal e deixar o like. Valeu e até o próximo vídeo.